Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos em Cristo, graça e paz. Vamos agora dar início a mais uma aula, agora dessa vez pelo YouTube, para que possamos aprender cada vez mais sobre a Palavra de Deus, sobre as doutrinas, e é isso que vamos fazer. Mas antes vamos orar. Senhor, bendito Deus e Pai, nós te somos gratos por Tu nos concederes condições de fazermos esse tipo de trabalho. Louvado seja o Teu santo nome em todo o universo. Ilumina, Senhor, as nossas mentes com o Teu Espírito, através do Teu Espírito, para que possamos entender e praticar o que ouvimos. Em nome, por amor e na mediação de Jesus, nosso Salvador, te oramos. Amém. Bom, o tema que vai ser dessa aula vai ser o tema da Palestina nos tempos de Jesus. Jesus, como se sabe, ele viveu no primeiro século, depois de Cristo, depois dele mesmo, da data dele mesmo. Jesus nasceu em Belém da Judéia, depois foi morar em Nazaré, teve um período no Egito, mas vamos entender melhor tudo isso, o contexto no qual tudo isso aconteceu, e aí também toda a vida de Jesus, sua crucificação, sua morte e sua ressurreição. No ano 63 a.C., o general Pompeu, romano, na época o império que predominava, tinha hegemonia, era o Império Romano. O Império Romano foi tão grande quando cresceu que ele assambarcava todo o sul da Europa, uma parte do Oriente Próximo e também o norte da África. Então, e da Ásia também, ele também tinha terras lá. Então é nesse contexto histórico que então aprove a Deus mandar seu Filho para salvar todos aqueles que viessem a crer nele como seu único e suficiente Salvador e Senhor, viessem a ser salvos da morte eterna. Então vamos ver primeiro esse contexto, vamos ver nessa aula, esse contexto todo. Então, o Império Romano, primeiro ele foi uma república, a República Romana, mas depois passou a ser governado de uma forma monárquica por um imperador. Então, o que aconteceu? Júlio César era o presidente dessa República Romana, e houve uma conspiração no Senado romano em que o próprio filho de Júlio César, Brutus, estava envolvido. Tanto que quem matou o pai à traição pelas costas foi o próprio filho. Foi aí, então, Júlio César diz a seu filho Brutus: até tu, Brutus, porque ele tinha se aliado àqueles que queriam matá-lo. Então, assim, então aprove o Senado chamar Otaviano para que Otaviano fosse o primeiro imperador de Roma. Aí começa efetivamente Roma como um império, já como república ele já estava em franca expansão. Então Otaviano, ele depois recebeu do Senado o título de Augusto e também o nome César, que era atribuído a todos os imperadores de Roma, foi uma homenagem, segundo muitos autores, a Júlio César. Então aí nós já temos a explicação histórica para uma coisa. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Lucas 2.
Vamos ver os versículos. Vamos ver o verso 1 e 2. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Bendito seja Deus pela sua santa palavra. Então, o que é que acontece aí? Otaviano toma posse, tem o título de César Augusto, e aí foi durante o período que ele foi imperador que Roma cresceu mais ainda e que passou um período imenso de progresso e também de expansionismo também. Foi no ano 63 a.C. Que a região ali da Terra Santa foi invadida pelas tropas do general Pompeu, romano. E ele deu àquela região que ele tomou o título de... E ele e outros de Roma deram o nome de Palestina para aquela região. Então foi assim que se criou aquela província romana. Mas aí, quem é que ia governar? Era a política de Roma. Ela fazia com que tivesse governantes que tinham conchavos com Roma. Então é aí que aparece a figura de Herodes o Grande, também por alguns chamados de Herodes Magno. Herodes, que se proclamou rei, e isso fez com o apoio dos romanos, ele veio da Idumeia. Onde era Idumeia? Idumeia ficava ao sul da Palestina, abaixo da região da Palestina. A Palestina era dividida em várias regiões. A região sul, que era a Judéia, no norte tinha a Galiléia, e havia outras regiões espalhadas, que a gente pode ver aqui. Tinha a Idumeia, tinha a Galiléia, e entre a Galiléia e a Judéia havia a parte dos samaritanos, o território dos samaritanos. Os judeus não se davam bem com os samaritanos, por causa de problemas passados e tudo. Bom, e outras regiões, como a gente pode ver aqui nesse mapa, em que se vê várias regiões do Império Romano, da Palestina, me perdoe. Mas qual era o contexto cultural, social, político, religioso que tinha naquela região? Então, político a gente já viu. O Herodes entrou, ele teve filhos e dividiu a terra da Palestina em tetrarquias. Tetrarquia eram quartas partes, não é? Uma ficou para a Judéia, por exemplo, ficou com Herodes Arquelau, que era o filho de Herodes o Grande. O período de Herodes o Grande, ele se caracterizou em três partes. Primeiro, a afirmação dele como rei, porque na prática ele não era um rei legítimo para Israel. Ele era porque ele, para ser um rei legítimo, teria que vir da dinastia de Davi, descender diretamente de Davi. A outra parte foi a parte das grandes realizações administrativas dele. No Império Romano, a política na época foi de construir grandes estradas, com a melhor tecnologia que havia na época, de construir aquedutos e de dar muito valor à navegação marítima mercante, para que se fizesse trocas comerciais também por via marítima. Mas para a Palestina, duas cidades eram muito importantes, especialmente Cesareia, marítima, e Jope também.
Cesarém é um grande porto. Todas as importações e exportações da Palestina chegavam por ali ou por Jope. Mas o cenário na Palestina como era? Geograficamente falando, aquela região da Palestina tem vários tipos de paisagem. Se a gente olhar num sentido assim horizontal, tem uma planície costeira, depois tem uma cordilheira de montanhas que desce, aí passa ali o Rio Jordão, que nasce lá no norte, né, lá para a região da Galileia, e desce e vai desaguar no Mar Morto, lá no sul da Palestina. Então, e depois subia outra cadeia de montanhas e descia. Essa era a realidade geográfica da região. A parte do Vale do Rio Jordão e também a parte da Galileia, que eram terras altas, elas tinham como atividades econômicas predominante a agricultura e também a pesca, especialmente de tilápias, que eram feitas no Mar da Galileia, um mar que não era mar, porque o conceito de mar naquela época era muito diferente do nosso atual. Mar era tudo aquilo que tivesse mais quantidade de água. Por exemplo, o Mar Negro, na prática, é um lago. É um lago. Então, o Império Romano chegou até lá, o Mar Negro. Mas o que acontece é que aquela terra da Palestina, por ser alta, ela tinha um clima mais ameno do que o clima, por exemplo, desértico que tinha no leste da Palestina. Então, aí ali era uma região de produção agrícola, pecuária, que não era só ali, outras regiões também se prestavam à pecuária. E também tem uma coisa, ali na Palestina se fazia também a pesca que era consumida pelos próprios palestinos, não palestinos no sentido atual, lógico, né? Pelos próprios judeus, vamos dizer assim, para ficar mais correto, né? Então, tinha a pesca ali naquela região, ali tinha várias cidades que eram postos de recebimento desses peixes. Pela região da Galileia, lá em Nazaré, passava uma rota comercial que vinha do Oriente. Então ali era uma região que tinha muito comércio. E por ter muito comércio exterior, o que acontecia nessas regiões? Aparecia um tipo de pessoas que era odiada pelo povo, que o Império Romano, esse período todo de progresso dele, se estabeleceu uma paz, a chamada Pax Romana, que permitiu com que houvesse progresso. Mas só que essa paz era obtida à força da opressão, à força da mão de ferro. Os romanos pegavam aqueles que faziam insurreições contra eles e os matavam na cruz. Então a gente vê isso. Depois dos romanos fazerem isso, eles tomaram conta. Antes até disso tudo acontecer, tinha havido um escravo de nome Espartacus, até tem um filme clássico de nome Espartacus, da década lá de 50, 60, por aí. Espartacus era um escravo que liderou um outro grupo de escravos e eles, como rebeldes, se revoltaram contra Roma. Mas evidentemente que diante da força militar de Roma, eles não ganharam e acabaram todos mortos na cruz. E a revolta foi então, né, assim, sufocada com mão de ferro. Quais eram os grupos religiosos e políticos? Porque no Templo de Jerusalém, o templo era um lugar muito central para os judeus. Havia as peregrinações, especialmente nas épocas como Páscoa, como Pentecostes e outras. E no templo havia no seu lado noroeste, ou sudoeste, sudoeste,
uma fortaleza romana chamada Fortaleza Antônia. E na Fortaleza Antônia ficava uma guarnição romana que ficava de olho no templo e na cidade, obcecados com a ideia de que poderia haver um levante do povo, que o povo, como eu falei no início, estava dominado. Então é aí que surgem várias vertentes, grupos de pessoas. Primeiro foram os fariseus, que guardavam a lei e guardavam também a vivência dela. Tinha também os saduceus. O sumo sacerdote, os sacerdotes eram todos saduceus. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, e a Bíblia deles, em vez de ser a Bíblia hebraica, era somente a Torá, ou seja, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômio. Então tinha esses. Tinha também os chamados herodianos, porque quando Herodes morreu e o reino estava dividido em tetrarquias, os filhos de Herodes tomaram o poder nas regiões para onde foram designados. Arquelau, que ficou na Judéia, não ficou muito tempo, não. Arquelau se mostrou ser um administrador incompetente e também um homem extremamente cruel e brutal. Então Roma demitiu ele, é aí que aparece a figura de Pôncio Pilatos, que foi nomeado governador romano da Judéia. Aliás, Pôncio Pilatos nem morava em Jerusalém, ele morava em Cesareia Marítima. E toda vez que era preciso que ele viesse a Jerusalém, ele ia. Então acontecia isso. E os herodianos, que foi outro grupo que apareceu, eram aqueles que defendiam tenazmente a dinastia de Herodes e os reis que levaram o nome de Herodes, como Herodes Agripa, Herodes Antipas e outros. Além desses 3 grupos, havia os essênios. Os essênios, inconformados com tanta dominação, com tanta brutalidade, eles já acreditavam numa ideia de um Messias. Então, eles se retiraram para fora da cidade, formaram mosteiros. Aliás, esses mosteiros são na região do sul da Judéia, hoje Israel, em que eles, nesses mosteiros, depois, muito mais tarde, lá para 1947, 1949, houve aquela famosa descoberta daqueles rolos de manuscritos do Mar Morto. Ali teria havido um mosteiro essênio, em que ali teve manuscritos preciosos para que se entendesse a Bíblia. E também relatos históricos sobre a própria comunidade dos essênios também. Numa posição diametralmente oposta dos essênios, tinha os zelotes, também chamados zelotas. Então, eles eram homens que eles tinham uma política de enfrentamento ao Império Romano. Eles acreditavam que haveria de haver uma guerra e que eles seriam vencidos. E depois que Jesus Cristo subiu ao céu, que houve o dia de Pentecostes e tudo, aconteceu que eles e outros insuflaram uma revolta contra Roma. É aí, a partir do ano 66 depois de Cristo. Aí então é que começou aquela famosa destruição de Jerusalém pelo general Tito, que destruiu o templo, profanou e destruiu o templo. Tinha também uma outra classe de pessoas, os sicários. Os sicários, eles eram conhecidos, na realidade era uma parte do grupo de zelotes. Eles vinham com uma arma, com umas adagas, que assim parecidas com um canivete, em que elas eram assim largas, porém curtas em tamanho. E eles faziam um tipo de atentado, especialmente contra oficiais e soldados romanos, em que não era uma coisa absurda se ver naquela região, especialmente em Jerusalém, onde havia um comércio muito
bem desenvolvido, e eles, por trás, matavam aqueles soldados e outros que eram leais a Roma, e ninguém sabia nem que matava, que eles matavam e saíam correndo, né? Então havia isso. E qual era, então, um pouco da vida daquela região? Eram pequenas propriedades de terra. Quando os romanos tomaram conta, tomaram muitas terras, muita gente ficou sem as suas propriedades, que viviam de uma agricultura de subsistência. Ali se plantavam azeitonas, uvas, figos, tâmaras, trigo. E dentre a alimentação que tinha ali, que eles consumiam, tinha o pão, que era central na dieta deles, tinha peixes, principalmente nas cidades como Cafarnaum. Cafarnaum, na realidade, foi a cidade onde Jesus foi morar quando ele saiu de Nazaré, porque ele não foi aceito em Nazaré. Em Nazaré queriam matá-lo, tanto que ele disse aquela famosa frase: ninguém é profeta na sua própria terra. Então Jesus sai de Nazaré, vem para a região ali do Mar Morto, também chamado Mar de Tiberíades, ou Lago de Tiberíades, porque aquilo ali na realidade é um lago, uma parte onde o Rio Jordão se abre e depois se fecha novamente, e ali para eles existia aquilo como mar. E o mar Mediterrâneo era o maior mar que eles conheciam, tanto que eles chamavam de Mar Grande, ou Grande Mar. Porque a visão que os homens tinham daquela época é que a Terra era uma superfície plana, sob colunas, e o céu era assim como que uma abóbada, em que eles podiam, uma hora, encostar com a mão lá, e que as estrelas estavam coladas nessa abóbada. Era a visão daqueles povos, né? Então, não foi à toa que depois, mais tarde, antes, aliás, muito antes de Jesus, foi construída a Torre de Babel, que eles pensavam que eles iam atingir essa abóbada. Mas voltando ao tema. Então, a atividade, especialmente mais, assim, mais intensa naquela região, era a atividade agropastoril. A pesca. Os peixes que eram pescados no mar da Galileia, muitos eram salgados, como hoje a gente tem os bacalhaus salgados, que naquela época não havia câmaras frigoríficas. E esses peixes eram exportados para o Império Romano, como havia também produtos agrícolas que eram exportados por navio para o Império Romano. Então a gente tem essa região da Galileia como uma terra fértil, o clima também era propício a isso, então a gente tem aquilo. Muito bem. Já na região ali do Vale do Jordão, embaixo, para quem vai mais para o sul, da Galileia, é uma terra desértica, mas que se era propícia a uma agricultura, a uma pequena agricultura, mas especialmente a criação de gado, como ovelhas, como cabras. A parte industrial daquela época na Palestina era geralmente essa parte de salgar peixes, eram produzidos objetos de barro, de cerâmica, eram produzidos também azeite era muito apreciado também, exportado no Império Romano, vinhos também, e havia muito trabalho artesanal. Por exemplo, Jesus foi carpinteiro, enquanto morou em Nazaré antes de ir para Cafarnaum. Então ele foi carpinteiro, e como tinha carpinteiro, tinha outros tipos de artesãos que faziam uma série de trabalhos. Então assim nós vimos a economia, vimos o clima. No sul era extremamente quente, e o Mar Negro, o Mar Morto, ele tinha um teor de sal muito grande, daí o nome Mar Morto.
porque só tinha condição de vida em um pequeno pedaço para ele. Então ali ficava, também havia pesca, evidentemente, e havia também outras grandes construções. Em Jerusalém, por exemplo, na cidade alta, moravam aquelas pessoas de maior poder aquisitivo, como nobres e outros. E na parte baixa de Jerusalém morava a parte mais pobre da população. O comércio era intenso em Jerusalém. O comércio era pujante. Havia muito sistema de trocas, trocar um objeto pelo outro, ou então já havia o dinheiro. Tinha o dinheiro romano, em que a moeda básica era o denário que se pagava, era o salário de um dia de trabalho para um trabalhador não qualificado. Se chamava denário. Então, assim, a gente via assim um desejo do povo, oprimido pelos romanos e por aqueles que o seguiam, formavam conchavo com eles, da vinda de um Messias. Mas o tipo de Messias que eles esperavam era um tipo de Messias guerreiro, que viesse libertá-los da opressão de Roma e que viesse a criar ali um grande império que durasse por toda a eternidade. Um império no sentido político, religioso. Todo o centro da vida religiosa de Israel se dava no templo. O templo que Herodes reformou era o segundo templo, que tinha sido, quando o povo veio no Antigo Testamento, se vê isso, veio cativo da Babilônia, construiu-se o segundo templo, que era mais modesto que o templo de Salomão, que havia sido destruído pelos babilônios. Então, ele fez uma obra naquele templo, que o templo ficou de uma suntuosidade enorme. Muito tempo foi despendido para fazer essa obra. Alguns dizem até, pelo menos eu já ouvi, que a expressão obra de igreja teria sido forjada na época em que Herodes reformou esse templo. Então vimos assim, um resumo. Havia também grandes proprietários de terra, havia também artesãos, havia os sacerdotes, havia sinagogas, que no templo se ofereciam sacrifícios. As sinagogas eram lugares de oração e estudo. Então a gente vê isso lá também, naquela região. Bem, irmãos e irmãs, esse é um resumo da Palestina no tempo de Jesus. A expectativa messiânica era muito grande. A vinda do Messias, como eu falei agora, era extremamente aguardada, mas só que Jesus não foi um Messias político, religioso, guerrilheiro, como tantos têm dito aí através das épocas. Não. Jesus não veio libertar do domínio romano ou de qualquer outro domínio. Ele veio libertar do maior causador de tudo isso, que é o pecado. Jesus nos libertou do pecado, ele nos justificou. A nós que cremos nele, ele nos justificou através do seu sacrifício, que ele pagou o preço do castigo que viria sobre nós, ele tomou sobre ele, como Isaías já tinha profetizado, dizendo: ele tomou sobre si toda a nossa iniquidade, ele tomou sobre si toda a nossa enfermidade. Então a gente vê isso em Isaías. Então Jesus veio libertar do pecado, isso não foi compreendido. Pôncio Pilatos, ele foi um homem que ele preferiu agradar aos judeus e também aos romanos, porque incomodava os romanos a ideia de um Messias ali naquela região da Palestina, que falava em reino de Deus, reino dos céus. E isso para eles tinham como uma ameaça ao reino deles, por isso que eles vigiavam muito aquele povo. E também os fariseus, os sumos sacerdotes, os saduceus, eles tinham aí
ali também alguém que debatia a teologia da época com ele. Jesus condenava muito a hipocrisia dos fariseus, que eram legalistas, porém, e dos saduceus também, que eram legalistas e, no entanto, não viviam tudo o que eles diziam viver. Bem, irmãs e irmãos, vimos aí então uma breve reflexão sobre a Palestina nos tempos de Jesus. Espero que isso sirva para todos nós, para que a gente saiba que foi nesse contexto de burburinho, de tudo, que se deu a vinda de Jesus. Em termos também econômicos, havia outros tipos de moeda, como as moedas do templo. Jesus, inclusive, como aquele era uma poderosa indústria econômica, ele teve aquela famosa passagem que ele chicoteou as mesas dos chamados vendilhões do templo. Vamos orar então, para que Deus nos abençoe a todos. Senhor, bendito Deus e amado Pai Celestial,